Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. Hoje discutiremos sobre possíveis teorias de tudo. Eu recomendo que assistam nossos vídeos de relatividade geral e mecânica quântica. Terminamos o último vídeo de mecânica quântica com uma pergunta: e a gravidade? Das 4 forças fundamentais da natureza, 3 delas são quantizadas, porém falta a gravidade. A relatividade geral descreve a gravidade como um resultado da curvatura do espaço-tempo, enquanto que a teoria quântica de campo descreve campos como intermediado por partículas subatômicas. Temos que dar um jeito de unificar essas duas coisas, logo unificando toda a física e descrevendo tudo na natureza. A relatividade geral descreve a gravidade em nível astronômico, mas se quisermos descrever a gravidade em nível atômico e subatômico, precisamos quantizá-la. Em 1919, Theodor Kaluza foi um dos primeiros a tentar quantizar a gravidade. Ele supôs a existência de uma dimensão extra, a famosa quinta dimensão, e mais tarde, Oscar Klein propôs que dimensões extras seriam curvadas e minúsculas. Ao se tentar quantizar a gravidade, acabamos gerando muito infinitos, e quando aplicamos o processo denominado renormalização, removemos esses infinitos, mas modificamos partes essenciais do modelo. Então tem que ter uma outra forma. Em 1970, Yoshiro Nambu, Leonard Susskind e Roger Nielsen fundaram a teoria das cordas. A teoria das cordas prevê a existência de objetos unidimensionais chamados cordas, onde há apenas uma dimensão de energia, e a oscilação dessa corda resulta nas partículas que conhecemos hoje. E se campos são formados por partículas, logo, das cordas também resultam os campos de força. Uma das consequências da teoria das cordas é a gravitação quântica, que quantiza a gravidade. É a quantização do espaço-tempo em escalas de Planck, ou seja, em escalas muito pequenas. Da gravitação quântica surgem os gravitons, intermediadores da gravidade, responsáveis pela curvatura do espaço-tempo e que possuem spin 2. Existem ao menos duas teorias quânticas para a gravidade, que se rivalizam. A gravitação quântica em loop foi criada na década de 1990 por Carl Rovelli e Liz Moulin, e se baseia na quantização do espaço-tempo 3 mais 1, isto é, 3 dimensões do espaço e uma do tempo. É a quantização da própria geometria do espaço-tempo, com operadores de área e volume quantizados. Utilizando-se o processo de quantização canônica, um processo similar usado na quantização dos demais campos, e é um modelo não perturbativo. É uma boa quantização da gravidade e obtém resultados significativos para a entropia dos buracos negros, mas acaba falhando ao generalizar para os outros campos e outras partículas. Já a supergravidade é uma gravitação quântica que leva em consideração uma simetria denominada de supersimetria, e é nesse modelo que vamos focar nesse vídeo, que é o que mais se aproxima de uma teoria de tudo. A teoria das cordas é ótima para descrever bósons e campos, porém ela não descreve férmions, e por isso é chamada de teoria bossônica das cordas, que estipula uma quantidade de 26 dimensões. Essa foi chamada de primeira revolução das cordas. Em 1995, ocorre a segunda revolução das cordas, ligando a supersimetria com a teoria das cordas. A supersimetria é uma simetria em que a cada bóson relaciona um férmion com spin meia unidade diferente. Então, para cada bóson, há um férmion supersimétrico. A teoria das cordas, levando em conta a supersimetria, é chamada de teoria das supercordas. A supersimetria permite que um bóson vire um férmion e vice-versa, generalizando assim partículas, férmions,
e interações, bósons. Para que você consiga criar uma teoria quântica da gravidade, você precisa da supersimetria. Porém, a supersimetria precisa de 10 dimensões espaciais para existir. Se a teoria das supercordas estiver correta, o universo possui 11 dimensões, 10 espaciais e uma temporal. A teoria quântica de campos, com a adição da supersimetria, é chamada de Super-Yang-Mills. A supergravidade surge naturalmente da teoria das cordas, para regimes de baixa energia, e para dimensões 3D resultam na equação de Einstein. Existem, na verdade, 5 teorias das supercordas. Porém, em 1995, os físicos chegaram à conclusão de que as 5 teorias eram faces de uma mesma teoria, que também unia a supergravidade. A chamada teoria M, que é o modelo mais próximo que temos de uma teoria de tudo. A teoria M prevê a existência de 11 dimensões, 10 espaciais e uma temporal. E como é a geometria dessas dimensões espaciais? A geometria da supergravidade é um produto de dois espaços, um espaço chamado de anti-de Sitter, que possui 5 dimensões, e uma hiperesfera de 5 dimensões, totalizando 10 dimensões espaciais. Além disso, em 1997, Maldacena conjecturou a união entre dois espaços, o espaço anti-de Sitter com as teorias de campos conformais, formando a correspondência ADS-CFT, que é basicamente a geometria da teoria das cordas. O espaço anti-de Sitter de 5 dimensões possui uma fronteira quadridimensional, semelhante ao espaço de Minkowski da relatividade. É um espaço com curvatura negativa e hiperbólica, além de ser uma variedade lorentziana e maximizar a resolução da equação de campo de Einstein no vácuo. As outras dimensões que vêm na hiperesfera S5 estão compactadas. Então, cordas são objetos que vivem no espaço de 10 dimensões e possuem apenas uma dimensão, e são muito menores do que as partículas. Mas onde estão as dimensões extras? Essas dimensões estão compactadas e encolhidas em uma região menor que um átomo. Só temos acesso a 3 dimensões espaciais e uma temporal. E a níveis de energia baixo, como o nosso universo, a supersimetria é quebrada. A supersimetria só existe para regimes de alta energia, regimes perturbativos. Existem cordas abertas e cordas fechadas. As vibrações de uma corda aberta produzem férmions e bósons. Já a vibração da corda fechada produzem bósons de spin 2, chamados de gravitons. A generalização das cordas para dimensões superiores a 1 são chamadas de p-branas. Uma p-brana de dimensão 1 é uma corda, já a p-brana de dimensão 2 é uma membrana, e assim por diante. Acredita-se que um buraco negro seja um espaço anti-de Sitter e que este possua 5 dimensões em seu interior, onde a superfície ou fronteira é um espaço conformal, onde são projetadas as informações das partículas no chamado princípio holográfico. Dentro de um buraco negro pode caber o universo inteiro. A quantização das cordas usando a condição de Dirichlet mostra que há cordas abertas que possuem extremidades fixas em uma hiperfície. Essa hiperfície é chamada de D-brana. Uma D2-brana é uma membrana. A existência de campos de calibre, ou seja, os campos de força da teoria quântica de campo, sobre uma D-brana é consistente. Uma das possíveis hipóteses é que nosso universo esteja contido numa D3-brana, e que ele não seja o único universo, e que haja um mar de universos paralelos contidos em cada D-brana. Inclusive o Big Bang poderia ser uma colisão entre duas D-branas. Claro, isso é tudo hipóteses. Não há provas e as próprias D-branas são objetos hipotéticos. Todas as forças de calibre, força forte, fraca e eletromagnetismo se limitariam ao interior das D-branas, enquanto a gravidade, por ser supersimétrica, poderia se deslocar de uma brana para outra.
Muitos físicos acreditam ser essa a explicação para a gravidade ser tão fraca perante as outras forças, porque só vemos parte dela, a parte que age em nossa debrana. A intermediadora da gravidade é o graviton, e buracos negros podem ser uma ponte para outras branas. Se de fato isso for verdade, a gravidade da matéria de outra brana deveria causar pequenas distorções na nossa brana, uma forma de comprovar tal hipótese. Na década de 70, Stephen Hawking e Jacob Bekenstein propuseram que a informação que sai de um buraco negro, ou seja, a entropia de um buraco negro, é proporcional à área da superfície. Ou seja, a informação de algo tridimensional era projetada sobre uma superfície 2D, como uma espécie de um holograma, e por isso esse nome, princípio holográfico. Leonard Susskind e Gerald Hooft generalizaram o princípio holográfico para todo o universo. A informação presente em todas as partículas do universo é projetada sobre uma superfície imaginária que circunda o universo. No caso da teoria das cordas, são as debranas. A teoria M é a teoria que está mais próxima de ser a teoria de tudo, que explica todo o comportamento de partículas e interações, massa e energia, além de explicar o próprio espaço-tempo. A teoria M é a junção das 5 teorias das supercordas mais a supergravidade. A teoria M necessita de 11 dimensões, 10 espaciais e uma temporal. 7 dimensões espaciais estão comprimidas, no comprimento de Planck. Cordas são entes unidimensionais de um espaço 10D, que podem estar abertas, gerando partículas e campos de calibre, ou fechadas, gerando gravitons. Cordas abertas possuem extremidades fixas, as chamadas debranas, e superfícies que podem conter um universo inteiro, enquanto as cordas fechadas estão livres e dão um caráter interdimensional da gravidade. A teoria M resolve o problema da entropia do buraco negro e gera o chamado princípio holográfico, onde o nosso universo pode ser um holograma dentro de um buraco negro 5D. Não há comprovações tanto das supercordas quanto da supergravidade. As supercordas e as dimensões extras residem em regimes de altíssima energia, superior até mesmo da energia produzida no LHC. Desordens gravitacionais em nosso universo poderiam ser causadas por outras branas, ou como são mais conhecidas, membranas. Mas não há indícios. Tudo isso não passa de modelos matemáticos, mas sim, é uma boa tentativa de unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. E estamos em busca de provas e aperfeiçoamento do modelo. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixem um joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.